A monadologia é uma teoria que busca explicar a razão suficiente por trás da composição, decomposição e recomposição da matéria em seu movimento durante a expansão do espaço-tempo. Como afirmou Lavoisier, desde a criação do universo por Deus, na natureza, nada se cria e nada se perde. Tudo se transforma. Nesse contexto, a monadologia busca elucidar a essência das transformações dos entes contingentes ao longo do movimento do universo. Num dançar suave e eterno, os entes contingentes entrelaçam-se no teatro cósmico do espaço-tempo. Como partículas de um poema celeste, eles se movem ao ritmo sutil das espirais que tecem o manto do universo. A contingência navega pelos rios do tempo, suas trajetórias entrelaçadas como fios de um destino cósmico. No palco infinito, a dança da existência é a celebração da mutação, a poesia inscrita nos movimentos do universo onde nada se perde e tudo se transforma na sinfonia do tempo. Essa teoria metafísica foi proposta por Gottfried Wilhelm Leibniz, que, em paralelo com Isaac Newton, é conhecido como um dos inventores do cálculo. Ambos eram cientistas proeminentes e membros da Royal Society em Londres. Leibniz desenvolveu uma filosofia única, conhecida como monadologia, que postula a existência de entidades fundamentais chamadas mônadas, para explicar a natureza da realidade. Em paralelo a Leibniz, por meio de sua teoria da gravitação universal, hoje sabemos que Newton também estava desenvolvendo uma teoria metafísica para explicar a realidade. Leibniz dispensa apresentações. Simplesmente esse foi o homem que inventou o cálculo diferencial e integral, um gênio que dominava todas as ciências do homem. Esse foi o homem que provou Deus por meio da lógica e da dedução analítica. Por conta de suas influências, em um contexto em que a figura de Deus era usada politicamente, em decorrências das deduções de Leibniz por meio da lógica, a própria capacidade da lógica foi questionada pela comunidade científica para combater as armas ideológicas da aristocracia. O conceito de mônada, introduzido por Gottfried Leibniz, serve para elucidar a forma pela qual os corpos coexistem na realidade. Leibniz se questionava sobre a capacidade de corpos distintos, estruturados de maneira tão precisa, compartilharem substâncias básicas e, ainda assim, se diferenciarem em forma e aparência. Ele propõe uma visão da existência como um mosaico de elementos materiais, construídos a partir de unidades básicas. Essas unidades, ao se combinarem, originam as diversas formas e características que observamos. Ou seja, a aparência única de cada objeto ou ser é o resultado da organização dessas pequenas unidades, que, embora compartilhadas entre diferentes objetos, resultam em manifestações diversas. O cerne da reflexão proposta por Gottfried Leibniz reside na fascinante questão de como a matéria, composta por elementos minúsculos e aparentemente simples, pode organizar-se de maneira a constituir formas de imensa complexidade. Leibniz se debruçava sobre o mistério de como esses pontinhos de matéria, ao se agruparem, dão origem a estruturas com aparências e funções tão variadas e intricadas. Escuta, Ed, você descobriu a resposta do um é tudo, tudo é um? Eu pensei um bom tempo nisso, mas eu ainda não consigo explicar. Eu não tenho muita certeza, mas lembra que eu comi aquelas formigas quando eu tava com fome? Nem me lembra disso. Mas eu comi. E elas eram muito azedas. Então, eu pensei numa coisa. Se eu não tivesse comido e morresse por isso, as raposas e as formigas me comeriam. Depois eu voltaria à terra e me tornaria grama. Então, serviria de comida para um coelho. É a cadeia alimentar? Mas não é só isso. Mesmo esta ilha talvez já tenha estado submersa no passado. Daqui a milhares de anos, ela pode se tornar a ponta de uma montanha. Quer dizer que tá tudo ligado? É como se tudo fizesse parte de um grande ciclo invisível. Eu não sei se isso pode ser chamado de mundo ou de universo, mas tanto você quanto eu somos apenas uma pequena parte desse ciclo.
Somos apenas uma pequena parte desse todo. Somos um em tudo. Somos um, que é parte do todo. Mas o todo só existe quando cada unidade se junta. Esse mundo funciona de acordo com leis inimagináveis. Uma unanimidade que era preponderante até o século XIX era a junção da filosofia, que seria o estudo de compreensão das coisas, com a teologia. A filosofia era o que chamamos de ciência hoje. Era unânime a existência de Deus para a maioria dos filósofos que eram influenciados pela filosofia aristotélica e tomista. Até a vinda do iluminismo que esse paradigma se dividiu e, a partir daí, iniciou-se a revolução científica que visava separar totalmente Deus do entendimento e ciência. O que precisa ser tratado de forma honesta é que a imensa maioria esmagadora dos filósofos eram crentes em alguma forma de Deus, seja esta oposta ou não aos ensinamentos da Igreja. Desde Sócrates, Aristóteles, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Spinoza, Lavoisier, Hegel, Descartes, Leibniz, Newton, John Locke, Christian Wolff, Immanuel Kant, a grande maioria dos cientistas até a virada para o século XIX eram crentes em Deus e não fundamentavam sua fé em um dogma religioso, visavam fundamentá-la de forma racional, lógica, e isso precisa ser tratado de forma honesta pelo sistema educacional. Porém, existiam aqueles que eram ateus, tal como Voltaire e David Hume, que eram opositores da metafísica e aos dogmas da Igreja. Voltaire não era propriamente um ateu. Ele mesmo dizia que se Deus não existisse, ele teria que ser inventado, porém necessitava fazer uma dialética à teoria da infalibilidade dos reis e precisava descredibilizar Leibniz para isso. E esses fortes embates entre os metafísicos e os materialistas mecanicistas aconteceu no século XVIII e tornou-se uma ideologia dominante no século XIX. Todo esse processo se iniciou com o mecanicismo newtoniano, porém essa visão de mundo não advém de Isaac Newton. O próprio era metafísico e, de forma alguma, iria concordar com uma visão mecânica do mundo. Newton, embora tenha feito importantes contribuições para a mecânica clássica, não era um mecanicista materialista. Além de suas contribuições científicas, Newton também tinha interesses em alquimia e teologia e entendia que a metafísica era necessária para dar uma explicação de fato contundente à ordem dos fatos. No caso de Newton, a gente sabe que os papéis alquímicos e esotéricos dele foram todos escondidos durante 3 séculos e foram redescobertos por uma casualidade quando o economista John Maynard Keynes os descobriu num leilão, uma pilha de papéis velhos, e ele viu que aquilo era manuscrito de Newton, comprou tudo e começou a ler, e foi ele. Se em economia ele fez um desastre, em historiografia da filosofia ele fez uma coisa maravilhosa, que é revelar ao mundo quem era o verdadeiro Isaac Newton, né? Inclusive, a própria teoria da gravitação universal, para o Newton, era apenas um capítulo de uma imensa concepção teológica que ele estava desenvolvendo. Ele era um cristão a seu modo, mas ele não acreditava na Trindade. Ele tinha a ideia de uma espécie de religião da unidade absoluta, como se fosse um islamismo cristão, né? Então não tem Trindade, só tem o Deus único absoluto. E tudo que ele fez na vida foi para demonstrar isso, inclusive a gravitação universal. Então quer dizer que, destacada deste conjunto, a lei da gravitação universal assume um sentido exclusivamente científico, no sentido atual da coisa. Quer dizer que uma teoria que deve ser investigada em si mesma, sem referência ao seu sentido filosófico último, que era exatamente o contrário do que Newton queria. Ele queria que aquilo fosse compreendido dentro do seu esforço geral. Eu acho que ele se considera mais um profeta e um fundador da religião do que um cientista acadêmico no sentido atual. É importante ressaltar que a constatação de Olavo de Carvalho realmente possui referências bibliográficas, as quais podem ser verificadas nos capítulos Newton, the Man, da autobiografia de John Keynes. E é crucial notar que o que ele alega não é a refutação da gravitação universal. Portanto, evitemos ser desonestos. O que esse senhor quer chegar seria a distinção entre a observação empírica
e a interpretação metafísica dos fenômenos. A gravitação universal, por exemplo, é uma observação empírica, uma descrição do modo como corpos no universo interagem. No entanto, a explicação metafísica por trás desse fenômeno é o que Newton buscava. Isso nos leva ao âmbito da metafísica, que procura razões fundamentais, princípios e explicações que transcendem a mera observação. Os debates entre os materialistas e os racionalistas baseavam-se justamente em concluir se a metafísica poderia ou não ser considerada um conhecimento científico, isto é, se o conceito de Deus, alma e espírito poderiam ser provados pela lógica como foi feito por Aristóteles, Tomás de Aquino, Descartes, Spinoza e os demais filósofos racionalistas, entre eles o filósofo que está sendo tratado nesse vídeo, Leibniz. Os empiristas como John Locke, David Hume e Francis Bacon eram filósofos que contestavam esse meio de produção de conhecimento científico. Esse divisor de água desse debate surgiu a partir do criticismo de Immanuel Kant, que foi a mente responsável por influenciar toda a mudança no paradigma de produção do conhecimento científico. Kant, originário de uma família protestante, inicialmente demonstrava forte convicção nos argumentos da filosofia clássica, especialmente os de Aristóteles e Tomás de Aquino. Além disso, encontrava-se profundamente persuadido pelos tratados de Leibniz acerca do entendimento e sua teoria metafísica, e também pelos ensaios de Christian Wolff. Contudo, a influência de David Hume o levou a reavaliar suas convicções e a dar um passo atrás em sua posição filosófica. Em sua magna obra Crítica da Razão Pura, Kant afirma que somos capazes de compreender apenas os fenômenos, as aparências, e não a coisa em si. Ele defende que o papel da ciência consiste em isolar e experimentar os fenômenos, separando suas implicações lógicas. Apenas as teorias que buscam gerar conhecimento de maneira fragmentada e isolada, por meio do que Kant chamou de juízos sintéticos a priori. E o que é, vamos dizer, exatamente a física de Newton? É a descrição de um conjunto de aparências matematicamente medido de tal modo que você capta, vamos dizer, uma repetição, uma regularidade, uma constância um certo fenômeno da natureza. Então o que é? Aquilo tudo é a descrição de um conjunto de fenômenos. Fenômenos quer dizer aparências, né? Feita de tal modo a captar a regularidade do fenômeno e a sua repetitividade. Tá certo? É isso que se chama lei física. Né? Tá certo? Porém, na hora que você descobriu que a matéria atrai a matéria, na razão direta das massas, na razão inversa do quadrado das distâncias, o que você tem aí é um fato da ordem física. Qual é a inteligibilidade disto? O que significa isto? Você vê que dentro da tradição anterior, você só considerar que você conhecia alguma coisa quando você conhecia as implicações filosóficas da coisa. Ou seja, o mero conhecimento do fato não significava nada. Você tem que ver as implicações filosóficas e teológicas. Ou seja, você tem que encaixar aquilo dentro de uma cosmovisão inteira. Senão você não entendeu. Tudo que é isolado e fragmentado não faz sentido. Então, quer dizer, a ciência antiga buscava a inteligibilidade e o sentido de tudo. Claro que podia errar em muitas coisas, mas vamos dizer, o esquema geral de inteligibilidade permanecia. Newton descobre um fenômeno, claro, um fenômeno de importância extraordinária, né? Mas se nós perguntarmos o que significa isso, quais são as consequências filosóficas e teológicas disso, você não pode deduzir nada daquilo. Nada. A lei da gravitação universal é praticamente compatível com qualquer consequência filosófica que você queira tirar dela, porque ela é apenas um fato. Na verdade, Newton tentou integrar disso
essa descoberta dele dentro de um conjunto inteligível que é o seu sistema metafísico. De tal modo que toda a obra metafísica do Newton foi jogada no lixo e sobrou só aquele pedaço. O que aconteceu em seguida? Tentou-se fazer com que este pedaço, que era um mero fato, se tornasse um fundamento filosófico. E daí surgem as filosofias mecanicistas todas. É claro que isso não faz o menor sentido. A mecânica de Newton tanto não é um fundamento de nada que Newton teve que criar toda uma metafísica para fundamentá-la. Note que quando ele está falando que a mecânica clássica de Newton não é um fundamento de nada, ele não está questionando os fatos medidos e expostos pelos princípios da mecânica. Ele simplesmente está afirmando que a gravidade não é uma razão suficiente para explicar a existência de todos os fenômenos. Ele está sugerindo a necessidade de considerar outras influências ou explicações mais gerais e transcendentais para compreender completamente a diversidade e complexidade dos fenômenos naturais, e que o próprio Newton tentou empregar esforços para realizar essa tarefa, isto é, de tentar explicar o que era chamado na filosofia de a coisa em si. Capaz de entender a complexidade do pensamento de Newton, apegaram-se à lei da gravitação e fizeram dela um novo fundamento. E criaram a filosofia mecanicística, ao qual provavelmente o próprio Newton jamais teria aderido. Essa filosofia, que teve um papel crucial na Revolução Científica, defende a ideia de que o universo é como uma máquina gigantesca, regida por leis matemáticas precisas e previsíveis. Ela sugere que todos os fenômenos naturais, desde o movimento dos planetas até o funcionamento do corpo humano, se deve a interações mecânicas sem alma, que visa fundamentar que todos os eventos contingentes que ocorreram durante a expansão do tempo e do espaço são casualísticos decorrentes de forças que são responsáveis pelas formas fenomênicas dos entes, e que essas forças sem alma são responsáveis pelas formas de tudo que existe. Essa filosofia defendia a ideia de um universo como uma máquina regida por leis matemáticas precisas e previsíveis, onde todos os fenômenos naturais eram explicados em termos de interações mecânicas, sem a necessidade de apelar para algo além da matéria e do movimento, afirmando que as leis da física eram suficientes para explicar todos os fenômenos observáveis. A ideia de forças sem alma responsáveis pela forma de tudo que existe alude à ausência de consideração de quaisquer aspectos metafísicos ou não mecânicos na explicação do universo, focando exclusivamente no seu funcionamento mecânico. É importante ressaltar que essa abordagem, embora tenha sido influente durante a Revolução Científica, foi objeto de críticas, como discutimos anteriormente, devido à sua limitação em abarcar fenômenos que não podiam ser explicados unicamente por interações mecânicas. Essas críticas feitas por filósofos como Leibniz e posteriormente por desenvolvimentos na física moderna questionaram a abordagem puramente mecanicista para explicar a totalidade da realidade. Embora Leibniz tenha reconhecido o valor das contribuições de Newton para a ciência, ele discordava de certos aspectos do mecanicismo, especialmente em relação à visão puramente materialista e mecânica do universo. Escuta,